O Rivelino, cara, o Rivelino foi o... O que você lembra de história com o Rivelino? Pô, o Bigode tinha medo de assalto. Ele tinha medo de assalto. E ele estava morando ali na Lauro Miller, só que era em cima da ponte que dava para ver o clube ali, o Guanabara, o Botafogo, era ali. E a concentração nossa era do lado do prédio dele. E eu morava na General Polidoro, quer dizer, eu indo para a direita, eu estava em casa. Aqui eu estava na concentração e o Rivelino estava aqui. E o Bigode, que era o apelido dele, ele sempre quando... Eu já estava ali, já treinando com ele, aquela coisa toda, e aí ele falava assim... ele tinha mania, pode apertar o braço da gente... Aí eu falei, ô Riva, e aí? Ele falou, ô Betinho, não vai embora não, tu vai comigo. Ele queria que eu fosse por causa de mediação dele errar e ir para algum canto que fosse perigoso. O Riva, ele chegou e disse, mas São Paulo tem mais assalto que aqui, rapaz, aqui só tem coisa boa e praia bonita. Aí ele ria, o Pão de Açúcar em cima de você. Aí o Rivelino, sempre quando dava assim, que ele tinha que voltar ali para casa de cara, ele tinha uma Brasília maravilhosa, azul, toda metálica, cada roda que a gente nunca viu, parecia de Fórmula 1. E ele adorava aquele carro. E ele ia, cara, e várias vezes eu ia com ele para poder dizer aonde que ele pegava, entrava a rua tal, não, aqui tá tranquilo. Aí eu soltava ali e ia para casa a pé. Muitas vezes... Você chegou a jogar com ele ou só treinou? Eu joguei alguns jogos, sim. Eu joguei alguns jogos. Alguns jogos que não eram tão importante, alguns jogos que não eram. Mas ele era um cara que orientava, ele te ajudou nesse começo? Nos treinos, no Cefam, exatamente. É. Nos treinos do Cefam, ele era, né, lógico, ele era ele mais depois que então que eu tenho, ele gostava muito de jogadores assim velozes e que jogassem aberto, né? Espetado, né? Por quê? Para facilitar aquela batida dele. Né? E o Gil, ele falando comigo... Vai, Robertinho... E o Gil cortava muito, né? Ele fazia diagonal pra caramba, como centroavante também. Só que eu ficava mais aberto porque eu já sabia. E aí, ele gostava de treinar comigo pra caramba. E isso foi uma das coisas. Ele, o Doval, que ficava sempre na praia, me levava, vou te apresentar aí, não sei o quê, posto 9, posto 7 de Palermo. Doval. E Doval tem história? Tem muita história. Então, vamos lá, abre o jogo. Doval já não está mais aqui. Que gente boa. Pô, eu aprendi. O Doval era... O Doval tinha uma história. Eu me lembro do Doval. Ele falava enrolado, né? Falava espanhol. Aí eu falei, pô, Doval, tu tá no Rio de Janeiro há 20 anos. Ele falou, mas sabe por que eu continuo falando assim? Porque se eu quiser dizer que eu não disse, é só dizer que ninguém me entendeu. Então ele falava enrolado de propósito, para ninguém entender o que ele queria dizer. E aí depois ele desmentiu o que tinha dito. Você não entendeu o que eu falei. Eu falei, então tá bom. O Doval, ele era apaixonado pela praia, pelas praias, principalmente ali em Ipanema, onde ele morava. Tinha um apartamento ali em frente, na Vieira Assunto mesmo ali. Aí, rapaz, ele adorava. Ele chegava do treino, ele falou, não vou nem em casa. Aí ele entrava, molhava os pés lá na água, ficava ali, e ele adorava. Aí daqui a pouco ele estava conversando com alguém. Aí daqui a pouco, ele estava no futebol. Depois do treino, ele amava. O Doval, ele amava o Rio de Janeiro. Era um negócio assim, sabe, uma pessoa que ama muito uma coisa, era obcecado pelo Rio de Janeiro. Você estava com ele ainda na época do lança-perfume? Pegaram ele com lança-perfume, lembra dessa história? Não, mas isso aí na época a gente lembra que era um negócio, não sei... Ele adorava aquela moto dele. De vez em quando a gente escondia a chave dele, né, que ele queria sair com pressa. Aí, ele, gringo, tá pau da vida. Ele falou outra coisa. Gringo, cadê minha chave? Aí a gente pegava, os caras irritavam ele pra caramba, fazia. Os caras ou você? É. Não. Eu era discípulo para não poder. Eu ia só no vácuo. Ele falou, faz aqui, eu ia, entendeu?